eles passaram a se desenvolver muito nessa área de guerra urbana, atuando em todos os teatros de operações do mundo. Do Ártico, do gelo à guerra urbana, os caras estiveram envolvidos nesse teatro. E foi criado depois, nesse período aí, o tal do DEVEGRU, né? Depois da Operação Red Cell. Eles foram utilizados para ser testado, para invadir o próprio Estados Unidos, né? Essa Operação Red Cell, né? Que foi liderada pelo criador do SEAL Team 6, o tal do Martinko. Então, ele passou a testar a segurança das instalações mais secretas americanas, né? E botou todo mundo embaixo. Testou e viu que a segurança dos Estados Unidos estava em perigo total. E causou um certo furor nas autoridades da época, porque passava o presidente americano que estavam seguros, mas na verdade não estavam. E utilizaram esses elementos para provar por A mais B que não estavam. Então isso, na verdade, politicamente causa um certo furor quando você chega e prova para uma autoridade máxima do país que estão mentindo para ele. E toda essa doutrina foi repassada, não toda, mas boa parte dessa doutrina foi repassada para nós, né, os brasileiros. Na origem dos mergulhadores de combate, teve, se não me engano, 4 militares, né, que foram fazer o curso de mergulhadores de combate nos Estados Unidos, o Navy SEALs, não foi isso? Na verdade, foram mais do que 4 militares, só sobraram 4. Ah, foram mais... Isso. 4 se formaram. Exatamente. Acredito assim, salvo o juízo, se não me engano foram 12 ou 16 brasileiros que foram para lá. Isso está previsto numa revista histórica que um dos precursores escreveu falando sobre isso, né? Que até de uma maneira meio que jocosa tem a frase seguinte, que os americanos no início do processo chamavam o brasileiro de fuck Brazilians, né? Numa linguagem totalmente jocosa para os brasileiros, né? Pô, esses brasileiros aí, tipo assim, atrapalhando aqui a faxina, esses latinos aí. E a partir que foram saindo esses outros e ficaram somente os 4, eles passaram a admirar o processo dos brasileiros, porque é natural de uma tribo, né? Para você provar por A mais B que você tem condições de estar nivelado com eles ou até acima deles, você tem que provar na casa deles que você é capaz. Então, acredito que esses 4 fizeram um excelente trabalho, né, que passaram uma confiança enorme para a Marinha Americana, para a comunidade dos SEALs, e passaram a ter esse respeito, né? E a partir desses 4 que ficaram no turno lá daquela época, eles passaram a abrir uma conexão política, digamos assim, militar com o Brasil. Até porque, vamos lembrar, o processo não era nada contra o Brasil, era manter a hegemonia ocidental americana dentro do nosso bloco. Então, claro que eles não teriam gente suficiente para tomar conta de todo o Brasil, toda a Argentina, toda a área da América do Sul. O que eu entendi ao longo do tempo aí do período de intercâmbio com os SEALs foi porque é um país que diplomaticamente tem uma relação com os Estados Unidos, eles têm a confiança de passar certos dados para a gente e poder operar por eles quando necessário for. Confere, não? Confere. Se tiver, por exemplo, nos dias de hoje, existe uma operação singular no MEC que chama de DA, né? Destacamento de abordagem. É como fosse o Capitão Phillips desse da vida aí. Uma vez um contato de interesse americano que possa ser feito em áreas litorais aqui na nossa jurisdição, que ele possa solicitar ao governo brasileiro que a gente possa intervir naquele ponto, possa ser que aconteça, salvo juízo. Isso aí é um trâmite, a parte diplomática, a gente só cumpre, né? Então, por isso que eles nos chamam, passam os dados específicos de como fazer essa operação da melhor forma possível, passam documentos específicos sobre isso e a gente ganha essa expertise nele. Não porque ele está passando aqui por interesse escuso, esse tipo de operação dando bizu, dando essa ideia. Não, porque na bucha, eles são claros nisso, né? Quando for preciso, eu vou utilizar o brasileiro para operar nessa ideia. Tanto que existe a tal da Operação Panamax, que é para isso. Né? Os países da América Latina que entram em conjunto com os SEALs americanos, toda a Marinha, na verdade, o arcabouço da Marinha, para poder passar esse conhecimento e também reconhecer conhecimento. Eles não só passam, né? Eles são muito inteligentes, eles aprendem muito conosco. Correto. Até porque na área de operações ribeirinhas nós somos os melhores do mundo, né? Eles têm tamanha atenção sobre isso. Isso é fato. Porque o bioma é diferente, a natureza é diferente e as áreas de operações são diferentes. Então é salutar para que eles também reconheçam essa parte e tomem proveito disso, né? Como eu falei, lá eles têm um grupo de desenvolvimento de guerra.
Então, aonde tem ambiente, ele vai lá desenvolver. Ele tem no Ártico, ele vai no Ártico. Se for na selva amazônica, ele tem interesse de vir aqui para poder sentir o clima, né?